Boa noite, Dom. Meu nome é Ana. Nasci na capital do Maranhão e morei lá até os meus 14 anos, quando minha mãe decidiu que precisávamos de um lugar mais calmo para viver. Fomos para o interior do estado, onde a vida corria devagar e as dificuldades pareciam menores. Apesar das limitações, sempre tive a sensação de segurança naquele ambiente. Eu gostava do cotidiano silencioso, das casas simples e do calor que abraçava todos ao final da tarde. Só que, aos 18 anos, precisei voltar à capital por um motivo que nunca imaginei. Minha avó, Emília, adoeceu de repente e ficou praticamente sozinha em um cortiço antigo, pois todos os parentes que moravam perto dela tinham se mudado. Minha mãe e eu não tivemos opção. Arrumamos nossos pertences e pegamos o primeiro ônibus atravessando estradas com paisagens secas e postos de gasolina afastados, sem saber ao certo o que nos esperava. Chegamos em um dia muito quente. Mesmo assim, notei que a cidade não era a mesma dos meus tempos de infância. Os prédios desgastados, as pessoas cansadas nas calçadas e o comércio lutando para sobreviver, me deram a impressão de que todos ali tentavam passar por algum período conturbado. Enquanto puxávamos nossas malas, o cheiro forte de comida de rua me fez lembrar das tardes em que eu saía com meus primos para comprar salgados. Aquela recordação me deixou nostálgica, mas também meio insegura. Logo me peguei pensando em como seria lidar de novo com as limitações daqui, agora que já era adulta. Eu estava sem terminar os estudos e sem rumo profissional. A casa da vovó Emília ficava em um conjunto de pequenos cômodos, todos em torno de um pátio que várias famílias dividiam. As pessoas se conheciam pelos apelidos e, pelo que percebi logo na chegada, havia muita fofoca circulando. Quem mora em um lugar assim acaba sabendo da vida de todo mundo. Minha mãe, Maria, encontrou um quartinho para nós duas, bem próximo ao de vovó. A pintura das paredes estava desgastada, a cama tinha estrado frouxo e o único ventilador parecia querer parar de funcionar a qualquer instante. Mas eu tentei me manter otimista. Na primeira noite escutei conversas vindas do corredor, barulhos de gente que pareciam sussurrar. Achei que fosse apenas curiosidade dos vizinhos que talvez falassem de nós. Ainda estava cansada da mudança, então não dei importância. Mas quando fui beber água na madrugada, senti uma espécie de arrepio ao passar perto do cômodo vazio no final do corredor. Não vi nada, só tive a impressão de ouvir alguém chamando. Algo muito baixo que mal dava para entender. Voltei para o quarto e tentei convencer a mim mesma de que era minha imaginação. Minha avó tinha problemas de respiração e reclamava de dores constantes nas pernas. O que eu não esperava era que a situação dela estivesse piorando tão depressa. Nos primeiros dias, levei-a para uma consulta no posto de saúde da região. Conseguimos remédios básicos, mas não os que realmente ajudariam na recuperação. Falavam que para conseguir um tratamento adequado, precisaríamos de tempo, dinheiro ou muita paciência para enfrentar filas intermináveis. Minha mãe começou a pegar serviços de costura para ganhar uns trocados, mas ainda era pouco. Eu pensava em procurar um colégio noturno e alguma atividade que pudesse conciliar com o cuidado à minha avó. Em meio a esse clima, comecei a reparar em detalhes estranhos no cortiço. Notava pessoas com amuletos pendurados no pescoço, algumas rezando baixinho. Às vezes, uma das senhoras mais velhas do pátio murmurava que iria até uma tal de madrinha. Perguntei quem era essa figura e recebi olhares de advertência. Melhor você não se meter com isso. Quem vai à madrinha não volta do mesmo jeito. Não soube interpretar de imediato se aquilo era superstição ou algo mais sério. Resolvi não insistir, mas fiquei curiosa, pois várias vezes, ao varrer o pátio ou lavar roupa no tanque comunitário, ouvia histórias de gente que teria resolvido problemas grandes com a ajuda dessa mulher misteriosa. Alguns diziam que ela morava em uma ruazinha estreita e trabalhava com rezas e ervas. Outros afirmavam que ela fazia coisas piores. Eu não sabia em quem acreditar. Nosso dia a dia era corrido. Minha mãe passava horas na máquina de costura. Eu cozinhava e ajudava a avó a se levantar. Deixávamos a porta do quartinho aberta para o ar circular. À tardinha, ouvíamos as conversas dos vizinhos,
As crianças gritando e a música de alguma caixa de som. Parecia tudo normal, mas eu ainda sentia que algo não se encaixava. Com o passar da semana, o quadro de saúde de vovó se agravou. À noite, ela tossia sem parar, e a falta de ar deixava todo mundo no quarto tenso. Eu me levantava de madrugada para pegar água e tentava acalmá-la. Minha mãe, com olhos vermelhos de cansaço, já não conseguia trabalhar direito. Certa vez, em uma das madrugadas, senti uma presença no corredor de novo. Era como se alguém estivesse me observando. Fui até a porta e não vi nada a não ser a luz oscilante de uma lâmpada fraca. Mas aquilo mexia com a minha cabeça. Um dia, Rebeca, uma moça que fazia parte do grupo de jovens do cortiço e que quase sempre ficava calada, criou coragem para me abordar. Você chegou há pouco tempo, né? Não quero me meter, mas andei percebendo que sua avó não está nada bem. Desculpe perguntar, mas pensou em chamar ajuda de fora? Expliquei a ela que nossa situação financeira era complicada e que o posto de saúde não tinha tudo o que precisávamos. Rebeca respirou fundo e me olhou de um jeito pesaroso. Você já ouviu falar na madrinha? Assenti, lembrando de como os outros falavam desse assunto. Ela mordeu os lábios e completou. Se um dia chegar ao desespero, ela pode conseguir remédios que as pessoas normais não conseguem. Mas fique atenta, tem gente que sai devendo favores a ela. E não são favores simples. Agradeci pela dica sem saber se queria mesmo acreditar naquilo. Já tinha ouvido histórias de curandeiras que faziam de tudo, mas eu achava que isso era passado. Mesmo assim, no fundo, eu me sentia intrigada, curiosa para entender a força que esse nome madrinha tinha ali. Não falei nada à minha mãe ou à avó, pois temia que elas considerassem isso um absurdo. Nos dias seguintes, percebi que a avó ficava cada vez mais fraca, embora se esforçasse para disfarçar. Quando ela teve uma crise séria de asma, faltou ar por longos minutos e tememos que não suportasse. Fomos ao posto de saúde, mas o equipamento estava quebrado e nos disseram que não havia mais inalações disponíveis. Saí de lá indignada, sentindo meu coração apertado. Minha mãe começou a chorar de nervoso. O que a gente faz agora? Ela não aguenta esperar até arranjarmos outra solução. Aquela noite foi a mais difícil. Escutei minha avó gemer de dor e me desesperei. No auge do desespero, lembrei das conversas e dos boatos. Pensei, e se eu procurar a madrinha? Talvez ela consiga algo rápido. Hesitei muito, mas a imagem da minha avó sufocando me venceu. Perguntei a Rebeca se ela sabia onde ficava a casa da tal mulher. Ela apenas balançou a cabeça, relutante, e disse que me levaria até lá, mas que não se responsabilizava pelas consequências. No dia seguinte, saímos depois do almoço. Caminhamos por becos onde crianças jogavam bola, muros pichados e vendinhas que já estavam fechadas. Ao chegar em uma viela estreita, Rebeca parou, apontando para uma casinha de porta corrediça. É ali, eu não vou entrar. Te espero no final da rua. Respirei fundo e bati na porta. Esperava alguém com aparência muito chamativa, mas, para minha surpresa, surgiu uma senhora de porte ereto, vestindo um vestido simples, de cor escura. Ela me analisou por uns segundos como se já me conhecesse. Tentei falar, mas não saíram as palavras. Ela abriu espaço para eu entrar sem dizer nada. Entrei em um cômodo repleto de mesas com potes, ervas, velas e imagens de santos. Um cheiro forte de folhas queimadas impregnava o ar. Você veio por causa da sua avó, disse ela de maneira direta, enquanto se sentava em uma cadeira de madeira. Concordei, assustada por ela adivinhar. Senti as mãos suadas e a boca seca. Expliquei que estávamos sem meios de conseguir os remédios e que minha avó não podia esperar. A mulher, que se identificou como Dona Avelina, me observou com um semblante neutro, porém firme. Posso conseguir um inalador e um xarope especial, mas preciso que você faça algo para mim em troca. Meu coração disparou. Eu sabia que haveria alguma condição, mas não fazia ideia do que seria. Ela levantou-se, pegou um saquinho de ervas e alguns frascos e me entregou. Então explicou. Vai a um lugar e entrega isso para uma pessoa que vai te dar uma bolsa com o medicamento que sua avó precisa.
sem perguntas. Depois me traz a bolsa. Senti um calafrio interno, mas não vi alternativa. Pensar no sofrimento de vovó me deixava sem saída. Assenti. Ela me indicou onde encontrar essa pessoa num armazém velho. Saí dali sem trocar mais nenhuma palavra. Rebeca me olhou questionando o que tinha acontecido, mas eu não consegui explicar direito. Ela apenas me acompanhou até a esquina. No armazém, um homem me recebeu sem sorrir. Entreguei-lhe o saquinho e ele me devolveu uma mochila pesada. Voltei à casa de Dona Avelina, que abriu a mochila e tirou dali um inalador e alguns comprimidos. Senti um nó na garganta ao perceber que ela tinha acesso a coisas que nem o posto de saúde tinha. Use isso na sua avó, instruiu ela enquanto colocava os remédios em uma sacolinha separada. Se seguir direitinho, ela vai melhorar rápido. Agradeci já saindo, mas ela me segurou pelo braço de leve. Você me deve essa. Quando eu precisar, vou chamar você. Engoli em seco, concordando. Dentro de mim havia uma mistura de alívio e preocupação. Assim que cheguei em casa, expliquei à minha mãe que tinha conseguido os remédios com a ajuda de uma conhecida, sem entrar em detalhes. Aplicamos o inalador na vovó naquela mesma noite e, ao longo de vários dias, ela foi apresentando uma resposta gradual. Ainda tossia vez ou outra, mas a respiração melhorou de forma perceptível. No fim de uma quinzena, ela já conseguia andar até o pátio, embora ainda sentisse algum cansaço. Fiquei muito feliz, mas não ignorava o fato de que havia me endividado com algo que eu nem compreendia. Ainda assim, preferi me concentrar no lado bom. Minha avó estava mais estável. Em uma tarde de domingo, enquanto eu tentava ler um livro no pátio, Rebeca apareceu com uma expressão aflita. Ela me disse que alguns vizinhos comentavam que Dona Avelina era perigosa, que conseguia favores até de políticos e policiais e que, em troca, exigia obediência total. Senti um calafrio ao ouvir isso, mas procurei não demonstrar medo. Precisava pensar bem no que faria dali em diante. Tentei levar a vida normalmente, ajudando minha avó a se recuperar e alimentando a esperança de que aquele episódio fosse uma exceção. Apesar de a avó estar andando, ainda existia risco de recaída. Ela mesma confessava sentir falta de ar em certas tardes. Porém, a rotina começou a tomar outro rumo. Certo dia, Dona Avelina surgiu no portão do nosso cortiço. Ela olhou direto para mim e me chamou com um gesto sutil. Fui até ela, temendo que os vizinhos me vissem em público conversando com a tal bruxa do bairro. Ela me entregou um envelope e pediu que eu levasse até uma pessoa em outra região da cidade. Repetiu que era algo confidencial. Deixou claro que eu não podia recusar. Você recebeu minha ajuda. Agora chegou a hora de me auxiliar de volta. Já não havia como argumentar. Pensei nos remédios que ela fornecera para minha avó e percebi que eu estava presa de certa forma. Aceitei a tarefa. Quando retornei, depois de atravessar o bairro inteiro de ônibus e andar por lugares que eu não conhecia, ela me esperava na porta de sua casa. Pegou o recibo assinado que eu trazia e disse com um leve sorriso: Muito bom, você se saiu bem. Então me deu algumas cédulas de dinheiro dizendo que eu podia comprar frutas e vitaminas para a vovó. Aquilo me deixou abalada. Não era apenas uma ajuda, era um pagamento. Eu, que nunca quis fazer nada fora da lei ou mesmo fora da moral, agora recebia essa espécie de salário por um serviço que eu não entendia bem. Voltei para casa com a cabeça a mil. Preferi não comentar com minha mãe. Pensei que se ela soubesse, ficaria desesperada. Nos dias seguintes, minha avó melhorou a tal ponto que conseguia conversar sem cansaço excessivo. Só que, em paralelo, minha mãe começou a reclamar de dores na região do estômago. No começo, achamos que fosse algo passageiro causado pelo estresse ou pela alimentação. Mas as dores foram ficando cada vez mais intensas. Fomos novamente ao posto de saúde, porém havia falta de profissionais especializados. Ficamos na fila por horas e ela saiu de lá sem diagnóstico preciso. Eu comecei a sentir um medo real. Será que viveríamos mais uma situação de desespero? Certa noite, minha mãe teve uma crise terrível de dor que a deixou de joelhos. Minha avó, cansada e ainda fragilizada, tentava ajudar, mas não tinha forças.
Fiquei em pânico, lembrando de como a madrinha tinha resolvido de forma quase milagrosa o problema respiratório da vovó. Falei comigo mesma que não queria depender daquilo de novo, mas não havia outra opção à vista. Como arranjaríamos cirurgia ou tratamento imediato, sem dinheiro e sem convênio? Na manhã seguinte, contrariada, fui à casa de Dona Avelina. Ela me recebeu com um ar de quem já esperava a minha visita. Expliquei que minha mãe estava muito mal e perguntei se ela poderia ajudar. Ela apontou para um banco de madeira no canto do cômodo e pediu que eu me sentasse. Você sabe que tudo tem seu preço, certo? Assenti, sentindo o estômago embrulhado. Ela pegou um pequeno pote com ervas e começou a murmurar algo que eu não conseguia entender. Depois, parou e me encarou. Vou resolver o problema dela, mas precisarei de algo que fortaleça esse pacto que a gente fez. Preciso de um pouco do seu sangue para um ritual. Você autoriza? Meu primeiro impulso foi dizer não, mas a imagem da minha mãe contorcida pela dor me fez ceder. Ela me passou uma lâmina fina e pediu que eu fizesse um corte leve na palma da mão, pingando algumas gotas em um pano branco. Eu executei aquilo tremendo. Ela guardou o pano em uma caixa esculpida e fez sinal para que eu fosse embora, prometendo que em poucos dias minha mãe melhoraria. Voltei para casa e me senti egoísta por precisar recorrer a sacrifícios tão estranhos para garantir a saúde de quem amo. Ao mesmo tempo, não sabia como reagir a essa situação. Minha mãe foi apresentando melhora gradativa ao longo de quase uma semana, até conseguir comer e andar sem se encolher de dor. Não foi imediato como no caso da avó, mas ainda assim rápido demais para ser apenas uma coincidência. A melhora me trouxe alívio, mas me deixava assombrada por tudo o que havia feito. Já não era mais uma troca simples. Agora existia uma camada espiritual e possivelmente ilegal em tudo aquilo. Na semana seguinte, Dona Avelina bateu na minha porta ao anoitecer. Minha avó estava deitada e minha mãe sonolenta. Abri a porta e a madrinha me encarou com uma expressão inabalável. Preciso de você de novo. Amanhã cedo você vai buscar um pacote em uma loja de material religioso e levar para uma pessoa que vou indicar. Ela não perguntou se eu podia ou queria, apenas ordenou, como se fosse uma chefe dando instruções a uma funcionária. Apesar do incômodo que aquilo me causava, concordei. Achei que cumpriria mais uma tarefa rápida. Mas, quando fui buscar o pacote, o homem do balcão me passou uma caixa lacrada que parecia pesada. Na volta, uma senhora me abordou na rua, perguntando: "Você é a moça da Avelina?" Quando confirmei, ela me pediu que a acompanhasse até um terreno murado. O lugar estava sujo, cheio de entulho. Dentro, havia velas acesas e restos de algo que parecia ritualístico. Ela me fez deixar a caixa lá num canto e disse que estava tudo certo. Fiquei com náuseas, sem entender o que se passava. Regressei ao cortiço, entregue à confusão de pensamentos. As semanas foram passando, minha mãe e minha avó aparentando estabilidade. E eu, cada vez mais envolvida em tarefas que não entendia. Levei envelopes, peguei pacotes, entreguei pequenos frascos a pessoas estranhas em lugares mal iluminados. Por vezes, Avelina me chamava para assistir a certas cerimônias na casa dela, onde se espalhavam estátuas de santos, ervas penduradas no teto e um silêncio que chegava a pressionar os ouvidos. Tinha hora que eu me perguntava se de fato acreditava em qualquer força sobrenatural ou se tudo aquilo era um grande jogo de chantagem. Fosse o que fosse, eu já estava mergulhada nele. Em algumas ocasiões eu tentava desconversar ou recusar, mas ela sempre insistia no "você me deve", e o medo de perder os remédios ou agravar a saúde de minha família acabava me vencendo. Um dia, Rebeca me puxou de lado e contou uma história grave. Uma conhecida dela teria pedido a Avelina que fizesse um trabalho para afastar um rival amoroso. Depois disso, o rival sofreu um acidente e ficou meses internado. Avelina cobrou mais e mais exigências até que a cliente fugiu da cidade, com medo do que poderia acontecer. Senti um aperto no peito. Eu não queria terminar daquele jeito, mas também não sabia como sair disso. Pensava na saúde da minha mãe e da minha avó, temendo que elas sofressem de novo caso eu tentasse me libertar.
Certo dia chegou uma notícia chocante. Meu tio, irmão da minha mãe, teve um problema financeiro grave e pediu para que nos mudássemos de volta ao interior, pois ele poderia ajudar de alguma forma. Minha mãe parecia animada com a ideia de sair do cortiço, mas não tivemos tempo de planejar nada. Ela teve uma recaída repentina. As dores voltaram intensas e ela ficou quase desmaiada. Durante uma noite inteirinha, tentei cuidar dela, mas nada funcionava. Desesperada, bati à porta de Avelina no amanhecer. Faça alguma coisa, vou pagar do jeito que for. Ela me recebeu com ar de triunfo, como se já esperasse esse momento. Disse que haveria um último ritual para curar de vez minha mãe, mas era preciso um envolvimento maior meu. Ela falava como quem tivesse me conduzido até ali desde o princípio. Concordei, mesmo sem saber no que estava me metendo. Ela me deu um endereço de um galpão abandonado na periferia e mandou que eu fosse para lá depois das 20 horas. Quando cheguei, havia uma fogueira improvisada e um círculo desenhado no chão. O cheiro de vela misturado a algo que me lembrou incenso denso pairava no ar. Avelina vestia um traje escuro, mas sem adereços chamativos. A expressão séria dela me causava mais tensão do que se ela estivesse gritando. Ela pediu que eu ficasse no centro do círculo e segurasse uma lamparina. Pronunciou orações que misturavam louvores católicos e palavras que eu não reconheci. Pediu também que eu repetisse determinadas frases, dizendo que aquilo libertaria minha mãe das dores. Eu obedeci, insegura, mas convencida de que era a única saída. No momento em que Avelina aspergia uma mistura de água e ervas no chão, senti uma náusea crescente. O suor escorria pelo meu rosto e o ambiente pareceu ficar pesado. Não sei se foi sugestionamento ou algo genuinamente fora do comum. Ela terminou o ritual, aproximou-se de mim e anunciou: "Está feito. Sua mãe vai se curar, mas você me deu algo que não poderá recuperar. Se tentar quebrar nosso pacto, quem vai sofrer não será só você." Eu não soube reagir. Saí de lá tonta, meio zonza, e corri para o nosso quarto no cortiço. No dia seguinte, incrivelmente, minha mãe já conseguia se levantar sem reclamar da dor. A melhora aconteceu ao longo de algumas manhãs, mas foi muito rápida. Minha avó comentou que aquilo parecia um milagre. Eu apenas concordei com um sorriso triste. Dentro de mim, sabia que estava envolvida em algo que não se encerraria com essa cura. As semanas seguintes foram estranhamente calmas. Minha mãe e minha avó se mantinham bem de saúde e eu tentava não pensar muito em tudo que tinha acontecido. Só que toda vez que saía na rua, sentia a sensação de estar sendo seguida. Não sei se era paranoia ou se realmente havia alguém amando de Avelina me observando. Passei a evitar lugares onde eu pudesse ser vista sozinha. Mantinha o celular desligado às vezes, temendo ligações dela. Então, certo dia, recebi uma mensagem: "Preciso de você para um acerto de contas. Vem agora." O remetente era um número desconhecido, mas eu tinha certeza de quem se tratava. Aquilo disparou todos os meus alarmes. Rebeca, ao ver meu nervosismo, me aconselhou a sumir por uns tempos. Senti que esse era meu único caminho, pois, se eu ficasse, Avelina me prenderia mais e mais. Conversei com minha mãe e minha avó. Contei a elas apenas a parte em que eu devia favores a uma mulher perigosa. As duas ficaram com medo e compreenderam que eu precisava partir. Deixei algum dinheiro que eu tinha economizado e na madrugada seguinte arrumei minhas coisas. Fui para outra região do estado, na casa de uma prima distante. A viagem de ônibus foi longa. Eu não conseguia parar de lembrar dos momentos na casa de Avelina, dos rituais sombrios, do meu medo de sofrer uma retaliação. Os primeiros dias longe foram cheios de pesadelos. Eu acordava achando que alguém estava batendo na porta, mas era só minha imaginação. Aos poucos, fui tentando retomar a vida. Fiz pequenos trabalhos, economizei cada centavo. Sempre que ligava para minha mãe, ela dizia que estava melhor de saúde. Minha avó também seguia firme, embora ainda reclamasse vez ou outra de alguma falta de ar residual. Perguntava se eu algum dia apareceria de novo. Eu desconversava, cheia de receio. Várias semanas depois, recebi a notícia de que Dona Avelina
havia se envolvido em uma briga com outras pessoas que também faziam trabalhos de mandingas e curas. Disseram que ela fugiu ou que tinha morrido, cada um contava uma versão diferente. Uns afirmavam que o corpo dela nunca foi achado. Outros juravam tê-la visto embarcar em um ônibus para bem longe. Senti uma mistura de alívio e pena. Pensei que, se ela realmente tivesse desaparecido, eu poderia até considerar voltar para casa. Mas ainda me mantive afastada por muitos meses, criando coragem antes de rever minha família. Minha avó faleceu após algum tempo de causas naturais. Cheguei a tempo de me despedir. Ela não tocou no assunto de Avelina, mas me abraçou forte como se quisesse me livrar de todas as culpas. Foi uma cena que me marcou. Depois disso, me reorganizei para tirar minha mãe dali e levá-la para outro estado. O lugar onde nos instalamos era mais simples, mais tranquilo. Ela não voltou a ter crises, pelo menos não daquele jeito assustador. Ainda hoje carrego certa angústia por tudo o que fiz, mas tento acreditar que ajudei quem eu amava. E, acima de tudo, espero que, onde quer que eu vá, aquele ciclo de cobranças e segredos fique no passado. Há momentos em que lembro das cobranças de Avelina e imagino se ela ainda está viva em algum canto, esperando para me cobrar de novo. Mas tento seguir em frente. A culpa e o medo, aos poucos, vão perdendo a força. O que fica é a sensação de que o sobrenatural, se existe, às vezes aparece nos lugares mais comuns e nas horas mais impróprias. Talvez nem fosse algo místico, mas sim uma rede ilegal onde a chantagem e a manipulação são o verdadeiro poder. Não sei de fato qual a explicação. O que sei é que aprendi da forma mais dura que a vida pode nos empurrar a territórios desconhecidos. Pouco do que vivi nesses tempos revelei aos outros, mas decidi registrar aqui para não esquecer. Fui embora do cortiço, mas não deixei de sentir que algumas portas jamais se fecham totalmente. Ainda sonho com as velas, as ervas e a voz firme de Avelina, dizendo que nada é de graça. Tento acalmar meu coração. A mãe que eu protegi está viva, e a avó que eu salvei por algum tempo partiu em paz. Talvez seja o suficiente para eu seguir adiante. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Bianca e eu sempre jurei que jamais voltaria ao lugar onde passei minha infância. Não se tratava apenas de orgulho ou de uma briga familiar. Era mais como se algo ali me incomodasse de um jeito que nunca consegui explicar direito. Talvez fosse a neblina persistente que cobria a lagoa nos meses de inverno, ou as histórias que o povo teimava em contar à boca miúda, como se fossem fofocas inocentes. De todo modo, eu tinha seguido a vida. Fui morar em outra região do país, trabalhei em diferentes cidades e mantive pouco contato com o povoado onde nasci, no interior de Santa Catarina. Só que, há cerca de 2 semanas, recebi uma ligação que me fez repensar tudo. Minha mãe, Dona Estela, estava doente. A pessoa que me ligou foi a Dona Eva, uma vizinha de longa data. Ela contou que minha mãe já não conseguia se levantar da cama e que vivia murmurando coisas sem nexo, mencionando a lagoa como se fosse uma ameaça constante. Disse também que a febre tinha começado pouco depois de uma consulta rápida no posto de saúde, há mais ou menos 4 dias, mas que desde então minha mãe se recusava terminantemente a sair de casa. Era sério, e eu percebi que, independentemente do meu desconforto, teria de voltar para ajudar. Cheguei ao povoado numa tarde de céu cinzento, daqueles que não prometem chuva, mas também não trazem sol. O ônibus me deixou na pequena rodoviária, onde 2 senhoras cochilavam num banco e um vendedor ambulante aproveitava para organizar seus doces caseiros. Reconheci as ruas estreitas e as casas antigas de madeira, embora muitas estivessem reformadas. Atravessar aquele cenário me trouxe recordações. O silêncio característico,
o vento úmido e aquela neblina suave que surgia perto da lagoa. Quando finalmente entrei na casa da minha mãe, senti um aperto no peito. Ela estava deitada, com um cobertor ralo cobrindo-lhe as pernas. A pele parecia mais pálida do que eu lembrava, os cabelos sempre tão arrumados, agora embaraçados e sem vida. Ficava olhando para o teto, às vezes fechava os olhos e mexia os lábios como se orasse. "Mãe, sou eu, Bianca", murmurei, aproximando-me devagar. Ela me fitou com dificuldade e demorou para me reconhecer, mas quando o fez, esboçou um pequeno sorriso. Naquele instante, Dona Eva, a vizinha que me avisara, surgiu na cozinha e fez sinal de que precisávamos conversar em particular. Fomos para a varanda, de onde se via um pedaço da lagoa escondida atrás de um aglomerado de árvores. Ela está assim há pouco mais de 3 dias, depois que voltou correndo do posto de saúde. Já levaram ao posto de novo? Tentamos, mas ela se recusa a sair de casa. Diz que está com medo de ser arrastada. Perguntei do que exatamente ela tinha medo, e Dona Eva contou que minha mãe falava de uma mulher estranha rondando as margens da lagoa. Eu sei que essa história não faz sentido, mas sabe como é? As pessoas daqui comentam coisas estranhas. Voltei ao quarto e tentei convencer minha mãe a ir ao médico na cidade próxima. Ela se agitava, balbuciava que não podíamos chegar perto da água. Preferi não insistir muito naquele momento. Primeira noite em casa, eu precisava entender como as coisas estavam. Acabei dormindo no antigo quarto que era meu, sentindo o cheiro de madeira guardada e remexendo em lembranças que ficaram ali. Passei quase toda a madrugada sem pegar no sono, pensando no que Dona Eva havia dito sobre boatos. Resolvi que na manhã seguinte tentaria descobrir mais. Acordei cedo, dei um jeito de preparar um mingau para minha mãe e fui tomar um café na vendinha local, que ficava a uns 10 minutos de casa, no caminho para a lagoa. Lá encontrei seu Alcir, um pescador que eu conhecia de vista. Ele estava com a expressão fechada, segurando uma xícara fumegante. "Bom dia, seu Alcir. Desculpe incomodar, mas andei ouvindo umas histórias sobre aparições na lagoa. O senhor sabe de algo?" Ele ajeitou o boné e me olhou como quem avalia se vale a pena falar. "Dizem que tem uma mulher que aparece de noite perto do pier velho. Eu mesmo já escutei uns ruídos estranhos na água, mas não quero saber de confusão." Fiquei intrigada. Quando criança, eu lembrava que havia uma lenda que o povo contava sobre uma figura feminina que atraía os curiosos para dentro da lagoa, mas sempre achei que era história para assustar menino. Ao que tudo indicava, aquela conversa andava voltando à tona. Algumas horas depois, passei no pequeno posto de saúde para ver se encontrava Dona Sônia, a enfermeira que costumava atender a todos por ali. Ela me contou que minha mãe tinha ido uns dias atrás, mas não ficou muito tempo reclamando de tontura e febre. A enfermeira disse que não encontrou nada grave no exame inicial, mas achou a pressão dela mais alta que o normal. Estranho é que ela parecia perturbada, como se estivesse assustada. Falava de uns sonhos que mexiam demais com a cabeça dela. Que tipo de sonhos? Ela não disse em detalhes, mas parecia achar que algo a chamava toda noite. Fui para casa mais preocupada do que estava antes. Minha mãe tinha dormido quase o dia inteiro, abrindo os olhos de vez em quando, sempre com aquela expressão de quem está num lugar muito distante. Resolvi passar a noite acordada, sentada na cozinha, para observá-la de tempos em tempos. Queria ver se ela falava alguma coisa durante o sono e também me sentir segura caso precisasse socorrê-la. Quando deu por volta de 11 da noite, notei que o vento começou a soprar com mais força. Do lado de fora, a iluminação fraca dos postes fazia com que a rua ficasse quase deserta. Mais tarde, ouvi um barulho de latido de cachorro ao longe, mas fora isso tudo permanecia em silêncio. Passei a mão no rosto para espantar o cansaço, até que escutei minha mãe chorar baixinho no quarto. Corri para lá. "Não me chama, não me chama." Ela repetia com a voz abafada pelo travesseiro. Vê-la naquele estado me deu uma sensação de impotência. Eu a segurei pelos ombros, tentando acalmá-la. Ela voltou a adormecer, mas eu fiquei pensativa. De fato, quem estaria chamando minha mãe? Por que ela falava da lagoa?
Mesmo sem ser muito supersticiosa, resolvi averiguar pessoalmente. Na tarde seguinte, tive notícias de que seu Alcir não havia retornado de uma pescaria que fez antes do amanhecer. Disseram que ele saiu com um pequeno barco que o povoado também chamava de canoa, mas não havia sinal de volta até a hora do almoço. Algumas pessoas foram procurá-lo e acharam apenas a embarcação encostada na margem, vazia, sem nenhum rastro dele. A notícia se espalhou rápido. Alguns moradores acreditavam que ele simplesmente se perdeu, mas a maioria comentava que aquilo podia ter a ver com a mulher do lago. Confesso que aquilo me abalou muito. Eu acabara de falar com seu Alcir no dia anterior e agora o homem estava desaparecido. Diante de tanto murmúrio, decidi procurar alguém que entendesse mais dessas lendas. Então, me lembrei de que existia uma rezadeira famosa na região, Dona Joana, que vivia num sítio simples um pouco afastado. Perguntei por ela a algumas pessoas e segui as instruções. Cheguei ao sítio no fim de tarde com o sol já baixo. Dona Joana devia ter por volta de 70 anos, mas os olhos transmitiam energia. Expus a situação. Contei que minha mãe estava com febre, sofrendo de pesadelos e falando da lagoa, e mencionei os boatos do sumiço de seu Alcir. Ela pareceu não se surpreender. Já vi esse tipo de coisa antes. Tem uma força ali nas águas que gosta de chamar quem está triste ou fragilizado. Alguns dizem que é lenda, mas eu acredito que existam energias ruins que se aproveitam do medo das pessoas. Ela me serviu um chá amargo e foi buscar um livrinho de orações gastas pelo tempo. Disse que poderíamos tentar uma bênção na minha mãe, mas que o principal era afastar essa força que a atormentava. Explicou que antigamente, quando algo estranho acontecia na lagoa, alguém costumava fazer oferendas, acender velas ou rezar para que as águas se acalmassem. Não estou falando de matar galinha ou fazer feitiço, é mais um pedido de proteção, um ato de respeito. Às vezes, não é uma mulher ou um monstro literal. Pode ser apenas o jeito que a gente dá nome a uma energia que não compreendemos. Voltei para casa pensativa, tentando não me deixar levar pelo misticismo, mas também reconhecendo que aquilo poderia ser a única esperança de ajudar minha mãe. Planejei uma visita breve à lagoa para ver como estava o ambiente e se eu notaria algo de diferente. Naquela mesma noite, esperei dar quase meia-noite. Verifiquei que minha mãe dormia, tomei coragem e saí. O trajeto não era longo, mas a penumbra das ruas me deixava insegura. As casas estavam fechadas e alguns postes mal iluminavam a calçada. Quando me aproximei da parte que dava acesso às margens da lagoa, senti certo arrepio, mas segui adiante. A água estava calma, refletindo a lua minguante que pairava sobre as montanhas distantes. Havia um pontilhão de madeira meio abandonado, onde barcos simples ficavam ancorados. Sentei no final do pontilhão, tentando escutar algo além do farfalhar das árvores. Não havia qualquer sinal de gente por perto. O tempo passou devagar, e eu só ouvia respingos leves das ondas contra a madeira. Quando já pensava em voltar, ouvi um som fraco que se assemelhava a um murmúrio humano. Levantei, olhando para os lados. Cogitei que fosse alguma ave aquática, mas o barulho voltou a se repetir, com um tom que lembrava vagamente uma voz. Mesmo tentando manter a calma, meu coração disparou. Olhei para a escuridão na superfície, sem enxergar nada além do reflexo turvo da lua. Fiquei paralisada por alguns instantes. Poderia ser fruto da minha imaginação, mas não pude deixar de notar que aquele murmúrio parecia convidativo e sofrido ao mesmo tempo, como se houvesse alguém pedindo ajuda. Pensei em se tratar de um pescador tentando chegar na margem, mas não havia barca, nem nada se movendo. Para não fazer nenhuma besteira, dei 2 passos para trás. Retomei a lanterna que eu havia levado no bolso e iluminei o entorno. Nenhum sinal de vida humana. Voltei correndo para casa com a sensação de que precisava buscar respostas antes de encarar aquela lagoa de novo. Minha mãe dormia em aparente tranquilidade, mas soltava uns gemidos suaves, quase como se imitasse o som que eu havia escutado. Aquilo me perturbou e me fez ter certeza de que o problema era real, seja ele sobrenatural ou não. No dia seguinte, procurei Dona Joana de novo e contei o que ouvira. Ela sugeriu que, naquela noite,
fôssemos as duas até a margem, levando algumas ervas e orações para proteger quem estivesse sendo atingido por aquele chamado. Pensei que era maluquice, mas estava disposta a qualquer coisa para salvar minha mãe. Não tente conversar nem argumentar. Se ouvir a voz, segure firme sua fé e lembre o nome da pessoa que quer proteger. Já estava escurecendo quando nos dirigimos até a lagoa. Eu levava minha lanterna e uma bolsa com uma tigela de barro, sal grosso e algumas velas. Dona Joana trazia um ramo verde que exalava cheiro forte e um lenço que amarrava na cabeça, dizendo que era para evitar tontura. Posicionamo-nos perto do pontilhão e ela iniciou uma sequência de orações baixas, numa mistura de cânticos católicos e frases que pareciam da tradição local. Levamos quase 20 minutos naquela reza contínua e eu comecei a sentir um formigamento no corpo, talvez de nervoso. Em certo momento, ouvi de novo aquele murmúrio. Dessa vez, estava mais perto e me causava inquietação, como se quisesse me atrair. Num impulso, ergui a lanterna e apontei para a água. Não dava para ver muita coisa, mas juro que captei um movimento sutil, como se algo afundasse devagar. Dona Joana ergueu o ramo, balançou-o na direção do lago e começou a falar em voz mais firme. Que a paz venha às águas e às almas que nelas vagam. Não invoquem quem não lhes pertence. De repente senti uma lufada de vento muito gelada. A lanterna balançou na minha mão, quase me fez derrubá-la. Aos poucos, o ar foi ficando sereno de novo. Não surgiu nenhuma figura, nenhum vulto que pudéssemos apontar como prova de algo sobrenatural. Mesmo assim, minha respiração estava pesada. Voltamos para casa em silêncio. Dona Joana me olhava como se quisesse medir a minha reação. Quando chegamos, encontrei minha mãe sentada na beira da cama, acordada, bebendo água sozinha. Ela me reconheceu imediatamente e estendeu a mão. Filha, que horas são? Achei que estava sonhando. Corri para abraçá-la. Ela estava visivelmente melhor, ainda um pouco abalada, mas consciente. Perguntei se sentia bem. Ela acenou com a cabeça, parecendo confusa, mas sem aquele torpor de antes. Ficou mais calma ao longo da madrugada e a febre baixou de forma constante durante o dia seguinte. Dona Joana, por sua vez, só sorria discretamente, dizendo que tudo se resolveria com o tempo. Nos dias que se seguiram, minha mãe teve uma recuperação gradual. Voltou a comer alimentos sólidos e até caminhou pela casa, apoiando-se nas paredes. Ainda assim, eu notava um leve temor nos olhos dela quando a palavra lagoa surgia em alguma conversa. Evitávamos o assunto para que ela não se agitasse. Sobre seu Alcir, nada foi descoberto. Nem corpo, nem vestígios além da embarcação encontrada. Algumas pessoas foram embora do povoado, assustadas com o sumiço. Em uma das manhãs posteriores, resolvi caminhar ao redor da lagoa, acompanhada de 2 conhecidos, para ver se havia alguma pista do pescador. Encontramos apenas galhos arrastados pela margem e algumas garrafas vazias que as pessoas jogavam na água. Nenhum sinal de atividade anormal, e eu já nem sabia se acreditava realmente em alguma entidade ou se tudo não passava de coincidências sombrias. Pouco antes de eu partir, minha mãe me chamou até o quarto e disse: Filha, preciso te contar algo que guardei por muito tempo. Quando você era pequena, seu pai sumiu da mesma forma que o seu Alcir. Ele pescava com uns amigos e o barco capotou. Nunca encontramos o corpo. Nem quisemos falar sobre isso para você não ficar traumatizada. Aquilo me abalou, mas explicou por que minha mãe reagia tão mal à ideia de que existisse um chamado na lagoa. Talvez ela sentisse uma culpa inconsciente pelo que acontecera com meu pai. Quando cresci, nunca me contaram as circunstâncias exatas do desaparecimento dele. Fizeram de tudo para mudar de assunto. Percebi que, por trás de cada história assustadora que circulava na região, havia dor real e lembranças que as pessoas preferiam evitar. Na minha última noite no povoado, sentei na varanda de casa com minha mãe. Ela me perguntou se eu acreditava que havia mesmo alguma mulher na lagoa, ou se eram apenas os medos dela tomando forma. Respondi com sinceridade que não sabia ao certo, mas que existia algo ali que mexia com a cabeça das pessoas.
Talvez uma mistura de lenda, memória e fragilidade emocional. Disse a ela que o mais importante era que recuperássemos a paz e não nos deixássemos levar por esse chamado. Voltei para a cidade num ônibus no começo da tarde seguinte. Deixei minha mãe bem, ainda um pouco abalada, mas pronta para retomar a rotina. Dona Joana me abraçou antes de ir, pedindo que eu não me esquecesse das rezas e das oferendas simbólicas de respeito. Agradeci a ela e prometi que faria minha parte. Não sei ao certo o que aconteceu com seu Alcir. Falaram que a polícia ainda fez buscas sem sucesso e que a explicação oficial foi apenas um acidente. Porém, algumas pessoas acreditam que ele foi mais uma vítima da mulher do lago. Às vezes, me pego pensando naqueles murmúrios que escutei naquela noite. Pode ter sido o vento, pode ter sido uma espécie de sugestão criada pela minha cabeça. Não descarto nenhuma hipótese. A verdade é que continuei tendo sonhos por alguns dias. Acordava suando, com a lembrança de estar caminhando ao redor da lagoa e ouvindo alguém me chamar. Quando isso acontecia, eu rezava baixinho e tentava me concentrar na minha nova vida longe dali. Por mais que a distância me tranquilize, não me esqueço da expressão de pavor da minha mãe, nem do olhar de Dona Joana quando balançou aquele ramo verde. Talvez existam coisas que nunca vamos compreender por inteiro. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.